Existe uma promessa de Jesus sobre cura emocional que está na Bíblia há 2000 anos, que a maioria dos cristãos conhece de cor, e que quase nenhum deles recebeu completamente. Não porque Deus a negou, não porque sua fé seja fraca demais, mas porque existe uma pergunta, uma única pergunta, que Jesus fez a um homem que sofria há 38 anos, e que ninguém te ensinou a responder honestamente. E quando você entender o que Jesus estava realmente perguntando, vai entender por que a cura que você buscou em tantas orações, em tantas lágrimas, em tantos altares, ainda não chegou completamente até você. Fica até o final. Porque o que você vai ouvir aqui não é mais um encorajamento bonito. É a chave que talvez falte entre você e a liberdade que você busca há tempo demais. João, capítulo 5. Jerusalém. Uma piscina chamada Betesda. Ao redor dessa piscina, uma multidão de pessoas doentes, cegas, paralíticas. Todas esperando. Esperando porque existe uma crença. Quando o anjo agita as águas, o primeiro a entrar é curado. E entre essa multidão, há um homem. 38 anos carregando a mesma dor. 38 anos esperando na beira da mesma piscina. E Jesus o vê. O texto diz que Jesus soube que ele estava ali havia muito tempo. Não ao acaso. Não de passagem. Com atenção completa. E então Jesus faz algo que ninguém esperaria. Ele não o cura imediatamente. Ele para. Olha para aquele homem. E pergunta: queres ficar são? 38 anos sofrendo. E Jesus pergunta se ele quer ser curado. Por que Jesus faria isso? Segura essa pergunta. Porque a resposta vai mudar tudo o que você acredita sobre cura emocional, e porque você ainda não a recebeu inteiramente. A maioria de nós chegou à fé esperando que a dor simplesmente fosse embora, que o batismo apagaria as feridas da infância, que oração suficiente dissolveria a ansiedade que aparece sem motivo no meio da madrugada, que frequentar a igreja curaria o que anos de rejeição quebraram por dentro. E quando isso não aconteceu, quando a dor voltou, quando o medo persistiu, quando a ferida continuou sangrando por baixo do louvor, muitos de nós chegamos à conclusão mais devastadora que um crente pode chegar: que algo estava errado comigo, que minha fé era fraca demais, que eu não era digno da cura que outros recebiam. Mas e se esse pensamento que você carregou por anos, fosse exatamente o que o inimigo precisava que você acreditasse para te manter parado na beira da piscina? Voltemos a Betesda. Jesus pergunta: queres ficar são? E o homem responde com algo que deveria nos parar imediatamente. Ele não diz: sim, Senhor, eu quero. Ele diz: Senhor, não tenho ninguém que me ponha na piscina quando a água é agitada. Enquanto eu estou indo, outro desce antes de mim. 38 anos de dor. E sua resposta não é sobre cura. É sobre o motivo pelo qual ela não chegou. É sobre todos os obstáculos. Sobre todos os porquês não. E isso revela algo profundo sobre a natureza da ferida emocional. Algo que a teologia raramente endereça com honestidade real. Há feridas que não são apenas dores. São identidades. Há dores que carregamos por tanto tempo que não sabemos mais quem seríamos sem elas. Há limitações que se tornaram definições. Há histórias de sofrimento que se tornaram o único mapa que conhecemos para navegar a vida. E é por isso que Jesus perguntou: queres ficar são? Não porque a resposta fosse óbvia, mas porque para muitos de nós, a resposta é mais complicada do que parece. Isaías 53 diz algo que a maioria das pregações passa rapidamente. Ele era um homem de dores e experimentado em sofrimento. Jesus não apenas cura a dor. Ele a conhece por dentro. O autor da cura não é distante das feridas humanas. Ele entrou nelas. Assumiu-as. Foi atravessado por elas, literalmente. E o versículo 5, esse que todo crente conhece, diz: pelas suas feridas fomos curados. Em hebraico, a palavra usada para curados é Rafa. E Rafa não se refere apenas à cura do corpo. Ela descreve a restauração do que foi partido, a reintegração do que foi fragmentado, o retorno ao estado original de inteireza. Rafa, a mesma raiz do nome Jeová Rafa.
O Deus que cura. E essa cura, essa Rafa, não é prometida apenas para o físico. Salmo 147.3 é explícito: Ele cura os de coração partido e cuida de suas feridas. Coração partido. Em hebraico, shavar leve. Coração quebrado, esmagado, despedaçado. Deus não apenas sabe disso. Ele promete cuidar especificamente disso. Não como exceção, como promessa. Porque alguém que está ouvindo isso agora carrega exatamente isso. O coração partido de uma traição que não fez sentido. A ferida profunda de uma rejeição que veio de quem deveria amar. O peso silencioso de uma perda que você nem sabe nomear direito. Porque ninguém te deu permissão de chorar como você precisava chorar. A vergonha de algo que aconteceu com você. Ou que você fez. Que te faz sentir que existe uma versão da graça de Deus que vale para todos, menos para você. Talvez você já tenha orado. Já tenha chorado. Já tenha buscado. E a ferida ainda está lá. Quieta, mas presente. Presente nas noites em que o sono não vem. Presente nas reações que te surpreendem. Presente na distância que você mantém de tudo e de todos que poderiam te machucar de novo. Isso não é falta de fé. Isso é uma ferida que ainda não passou pelo único processo que pode verdadeiramente curá-la. Escreve nos comentários uma única palavra, só uma, que descreve o que você ainda está esperando curar. Nomear é o primeiro movimento em direção ao que Deus prometeu. Os textos bíblicos, quando lidos juntos, descrevem 3 movimentos que nenhuma quantidade de força de vontade pode substituir. O primeiro movimento é a honestidade. O Salmo 51 não começa com louvor. Começa com: Tende misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Davi não chega a Deus com a versão curada de si mesmo. Ele chega partido, envergonhado, vazio. E é exatamente aí que a cura começa. Não quando você se apresenta inteiro, mas quando você para de fingir que está. O segundo movimento é a rendição. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Mateus 11.28. Esse versículo é citado constantemente. O que raramente é explicado é o que vem logo depois: Tomai sobre vós o meu jugo. Um jugo é um instrumento de trabalho, mas também de alinhamento. É um convite a reorganizar sua vida ao redor da presença de Jesus, não ao redor da dor que você carrega. O terceiro movimento é a renovação. Romanos 12.2 fala em transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra grega é metamorfou, metamorfose. Não uma correção superficial. Uma transformação de dentro para fora. É o que acontece quando a palavra de Deus começa a ir mais fundo do que a narrativa que a ferida criou sobre quem você é e o que você merece. No início deste vídeo, eu te disse que existe uma promessa de cura que a maioria dos cristãos nunca recebeu completamente. Agora você sabe onde ela está. Não está além do alcance da sua fé. Não está condicionada à ausência de dúvida. Não está reservada para quem nunca falhou ou nunca foi partido. Ela está exatamente onde Jesus encontrou aquele homem. No meio da espera. No meio da dor. No meio da resposta que sempre começa com não consigo. E a pergunta de Jesus para ele é a mesma que ele faz para você agora: queres ficar são? Não é uma pergunta sobre a capacidade de Deus de curar, porque isso nunca esteve em questão. É uma pergunta sobre você. Sobre se você está disposto a soltar a identidade que a ferida construiu. A se mover antes de sentir que é possível. A acreditar que o que ele disse sobre você é mais verdadeiro do que o que a dor disse. Jesus não esperou que o homem de Betesda desenvolvesse uma teologia perfeita da cura. Não pediu que ele explicasse melhor sua situação. Não condicionou a graça à ausência de dúvida. Ele disse apenas 3 palavras: levanta-te, toma o teu leito, e anda. E o texto diz: imediatamente o homem ficou são. A cura que Deus prometeu não tem prazo de validade. Ela não expirou com as suas tentativas passadas. Ela não diminuiu com cada vez que você voltou ao mesmo lugar de dor. Ela está disponível. Agora. Para você.
Se algo do que você ouviu hoje tocou em algo que você carregava em silêncio, se essa mensagem chegou onde palavras bonitas raramente chegam, faz uma coisa agora: se inscreve neste canal. Porque cada vídeo aqui é uma camada dessa cura sendo aprofundada. É a palavra de Deus sendo colocada exatamente onde a dor tentou se instalar permanentemente. E curte este vídeo. Não por um número numa tela, mas porque cada curtida ajuda essa mensagem a alcançar mais alguém que está parado na beira da piscina, esperando, sem saber que Jesus já está na frente dele fazendo a mesma pergunta: queres ficar são? A resposta pertence a você. E Deus já está esperando por ela.